Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber a sua avaliação sobre esse pedido da PGR em relação a esse tema que a gente quase nunca falou aqui no Morning. Pois é, Paulo, já discutimos diversas vezes e sobre diversos aspectos. Eu mesmo já critiquei, por exemplo, o fato do Daniel Silveira ter sido preso preventivamente, desde o início. Por quê? Por causa da interpretação do Alexandre de Moraes, que me parece exagerada, de que um vídeo na internet constitui um flagrante perene. Então, a qualquer momento, aquilo é uma prisão em flagrante. Eu discordo disso. Então, a prisão imediata dele me pareceu um erro, me pareceu um abuso de justiça, que, é claro, não é só do Supremo, não é só do Alexandre de Moraes, é o abuso da prisão preventiva em toda a justiça brasileira, em todos os seus âmbitos. A gente vive muito isso. Agora, passando disso, dessa crítica, para a ação concreta que o Daniel Silveira mostrou ali. Veja, o Daniel Silveira, um deputado, um membro do Congresso Nacional, um representante do povo brasileiro, um cargo de imensa responsabilidade no país, fez videozinho incitando a massa de seguidores dele à violência física contra indivíduos, no caso, contra ministros do Supremo. Isso é um negócio inaceitável. A partir do momento que eu vi aquele vídeo, uma conclusão eu tive. É impossível uma pessoa que fez isso continuar deputado no Brasil. Deputado federal no Brasil. Inadmissível. Esse é o primeiro ponto. Agora tem o segundo. Será que ele cometeu, além de uma conduta totalmente incompatível com o cargo de deputado que ele tem, também uma conduta criminosa? Houve muita discussão disso. Eu até me surpreendo ao ver o próprio PGR. Não é o Alexandre de Moraes, não é o Joel, que é comunista e é contra o Bolsonaro, não sei o quê. Não é, enfim, a mídia. É o PGR do Bolsonaro. Ele próprio está olhando para essa conduta e está dizendo, é criminoso isso que ele fez. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente se perde, a gente acha que nas palavras vale tudo. Eu posso gravar um vídeo xingando, ameaçando quem eu quiser, ameaçando de dar surra. Não pode. Ah, mas ele não bateu ainda, ele não fez nada. Esta ameaça já é um ato criminoso. Você não pode ameaçar pessoas no nosso país. E se foram negligentes no passado, agora não podemos mais ser. Zé Maria Trindade já está conectado com a gente. Fala, Zé, bom dia para você. Como é que você viu aí essa ação da PGR? Salve, muito bom dia a todos. Olha, Paulo, eu não encontrei ninguém, absolutamente ninguém, nem deputados ali próximos do deputado Daniel Silveira, que defenderam o que ele falou e que foram solidários ao conteúdo do que ele falou. Mas encontrei várias instâncias, inclusive eu e vários aqui, agora o Joel estou ouvindo aí, né, que defendem o direito dele falar. E ele vai ter que se responsabilizar. O que o PGR fez ontem está dentro do sistema. É o Ministério Público dando a sua opinião. Mas veja bem, Joel, não se trata de um qualquer. É um parlamentar. Quer você goste ou não, ele é eleito exatamente para representar o povo. O artigo 53 da Constituição garante a imunidade, e o termo é esse mesmo, imunidade parlamentar para o deputado, a partir da expedição do diploma, nem é da posse, da expedição do diploma. E diz lá o parágrafo 1º, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Para se ter uma ideia desse artigo 53, houve um debate ali sobre responsabilização de deputados, havia dúvidas sobre o que falar, conteúdo, e houve uma emenda à Constituição com a palavra quaisquer. Incluíram no artigo 53 os deputados, além do constituinte original, a palavra quaisquer, deixando claro na Constituição que o parlamentar ele é imune, ou seja, tem imunidade para quaisquer palavras, opiniões e votos. Isso está na Constituição. Essa garantia aos parlamentares, esta garantia eu não considero como um direito individual ou um anexo do deputado, mas é uma garantia da sociedade, porque eles representam a sociedade. Agora, que existem deputados que extrapolam, houve anteriormente uma imunidade total. Essa imunidade total não seria para os eleitos, mas para a sociedade. E aí os deputados extrapolaram, inclusive um que cerrou um adversário ao meio, cerrou vivo, Talvani Albuquerque. E aí retiraram essa imunidade total e cassaram o Talvani Albuquerque para não dar autorização ao Supremo para cassá-lo.
O Congresso, se quiser hoje, existe na Constituição garantia, pode suspender o processo. Aí tem que votar no Congresso Nacional o pedido de suspensão do processo contra o parlamentar. Mas ninguém tem essa intenção. Então, resumindo, é o seguinte, ninguém defende o conteúdo daquela fala do deputado Daniel, mas muitos, né, não é maioria, porque é garantido a prisão, acham que ele tem o direito de falar, sim, e de se expressar como parlamentar. Muito bem, Zé, essa história da pessoa cerrada ao meio eu não conhecia. Aí eu acho que é um caso né? um pouco mais que passou da linha. Eu acho que assim, né? O deputado talvez tenha passado um pouco. Passa um pouco da linha. Mas acho que é um consenso, né? Mas ele tem direito à liberdade plena, cerrar a pessoa. Imunidade total, muito assim bem. também não. Deixa eu falar aqui com... Paulo, Oi, Zé, Paulo, fala. Olha, o Talvani Albuquerque foi eleito deputado, né, político, ele era um policial e que virou deputado, e ele não cerrou o meio, não, ele cerrou em partes, um adversário Pior ainda. mais cruel ainda. E aí começou o processo contra ele. Precursor da Nise Matsunaga. O caso com motosserra. Não, sossegado. Aí a Câmara, Paulo, para se ter uma ideia do corporativismo, e naquela época a imunidade, um parlamentar só seria processado se houvesse a autorização do Congresso. Que loucura. As autorizações chegavam e não eram votadas, ficavam lá séculos e séculos. Mas nesse caso, a Câmara é tão corporativista que preferiu caçar o deputado, caçaram um mandato, mas não autorizaram o processo. Nossa, que loucura. Adriles, resumindo tudo o que o Zé falou, é uma discussão também sobre a imunidade parlamentar, né? Nesse caso do Daniel Silveira, ela não existe? Não, eu acho maior. Eu não acho que se circunscreve apenas a imunidade parlamentar, mas a imunidade do cidadão de exercer sua livre expressão. Esse tipo de recomendação do PGR, é bom lembrar e ratificar, é baseado na Lei Espúria de Segurança Nacional, que se presta a qualquer tipo de interpretação. Qualquer tipo de ataque que você faz à presidência da República, ao Supremo, ao Legislativo, a qualquer poder constituído, pode ser considerado e lido como grave ameaça às instituições. É patético você achar, como diz a recomendação da PGR, que o deputado estava, de alguma forma, tolhendo o livre exercício do poder do Supremo. As únicas duas coisas que ele fez de maneira vulgar, agressiva, eu concordo, foi dizer que o ministro poderia merecer, ele não ameaçou diretamente apanhar na rua, coisa vulgar, e fez um elogio ao AI-5. Ora, fazem elogio o Partido Comunista o tempo inteiro à ditadura do proletariado. É um princípio antidemocrático, mas tem esse paradoxo na democracia. Você pode estabelecer um tipo de elogio ao fascismo, a torturadores, a comunistas autoritários. Foi o que ele fez. Você pode estabelecer um tipo de crítica vulgar, você pode querer jogar bola com a cabeça do presidente capotão, desejar a morte do presidente e, eventualmente, não acontece nada dessas pessoas. Porque, no caso do Daniel Silveira, ele foi, de certa forma, de toda forma, aliás, servido como um prato ao STF para fazer um tipo de conciliação entre o Congresso. E aí o poder do establishment, que não tem a mídia como atacante preferencial ao governo, e o Daniel Silveira é um bolsonarista mais radical, mais tosco, mais agressivo, mais vulgar, não tem endosso do próprio Congresso, dos seus próprios pares, então o problema dele é um problema sociopolítico, ele está sozinho. Então ele serve como bode expiatório de um establishment que quer exatamente fazer um tipo de conciliação entre os poderes e, para isso, estabelecer esse princípio de bode expiatório. Eu acho que é muito grave, eu acho que a liberdade de expressão, Paulo, ela se presta ao radicalismo, ela se presta à grosseria, não ao discurso em uníssono comum e civilizado que a gente tem aqui. Ela se presta exatamente ao exagero, desde que esse exagero não se converta em crime, que foi o que não fez o Daniel Silveira. Muito bem. Zoe Martins, o Adriles falou que o Daniel Silveira está isolado. E o Bolsonaro nessa história? O que tem? Como assim? Ele não vai falar nada em relação a isso, não vai defender, porque a gente não viu uma defesa do presidente da República em relação ao deputado. Bom, assim, o presidente Bolsonaro, ele tem que ficar na dele. Infelizmente, é a justiça que tem que agir. O presidente, como presidente, não tem poder para tirar o Daniel da cadeia. E o presidente, como uma pessoa democrática, respeita, né, a função de cada um. Agora, do meu ponto de vista, a liberdade existe exatamente para isso. A liberdade da expressão, para você falar as verdades mais duras, dar a sua opinião. E se você cometer injúria, calúnia,
calúnia ou difamação, pode vir sim a ser condenado. Mas a gente está falando aqui de um deputado, não de qualquer pessoa. E tem a segurança por lei, tem essa segurança de poder falar tudo o que pensa, mesmo que com as palavras mais duras, e não ser condenado por isso. E o presidente, infelizmente, está de mãos atadas, não tem o que fazer. Ele não pode invadir a competência de outro poder. Muito bem, gente. Tirando o assunto aqui no Morning Show, diante das críticas de parte... Oi, Paulo, Zé, por favor. Eu queria só fazer uma correção. Por favor. O deputado da motosserra, na verdade, não é o Talvânia Albuquerque. É o Idebrando Pascoal. O Talvânia Albuquerque, que foi cassado também, ele era suplente, aí decidiu o seguinte, matar a deputada Ceci para ficar no lugar dela. Jesus amado! Achei que você estava cometendo uma injustiça, mas aparentemente está todo mundo ali, né? Mas ele não cerrou, não chegou a tanto. Eu só corrigiria a sua correção. Não foi uma correção sua, foi apenas uma observação, né? Ele não cerrou, é um congresso libertário. Exato. Zé, imunidade, né, gente? Imunidade é imunidade. Boas observações aqui neste programa.